Olá pessoal, sejam bem-vindos ao FAPcast e hoje a gente tem uma edição especial, aproveitando o mês de março, mês das mulheres, a gente vai trazer um bate-papo aqui e para isso eu, Carol, professora de redação aqui da FAP, trouxe duas amigas para dividirem comigo esse momento. Eu sou Priscila, eu sou professora de matemática. Eu sou Juliana e eu sou professora de química. E aí a ideia hoje é para a gente começar a pensar, né, sobre o papel da mulher e a estética na sociedade. Eu pensei a partir disso, depois que eu li, na verdade, um relato da Chimamanda Adichie, escritora nigeriana, em que ela fala como é difícil, né, para a mulher saber qual seria o esperado para ela em determinados contextos, né? E aí a Chimamanda vai falar da dificuldade dela enquanto professora universitária, em ao mesmo tempo que ela quer se arrumar e ela é vaidosa e é uma mulher muito bonita além de tudo, como que isso muitas vezes acabava sendo olhado como algo ruim. O estar bonita parecia que desmerecia a inteligência dela, né? E aí eu fico pensando como que, voltando aqui para nós mulheres, isso de fato acontece, né? Então, se a gente se arruma demais numa situação, isso pode ser visto como uma vaidade em excesso e aí realmente não combina com a ideia de ser inteligente, de ser competente profissionalmente, mas em outros contextos, se você também não está arrumado, isso é um problema, né? Então, mostra um desleixo, mostra uma mulher pouco feminina, né? E isso é visto como negativo pela sociedade. E aí, depois que eu tava vendo isso da Chimamanda, eu falei, poxa vida, né, como é difícil mesmo, né? E aí, nós mulheres, quantas vezes, né, a gente passa por isso? Então, vai numa entrevista de emprego, né? Quanto que a gente pensa na roupa, o que é melhor, o que é mais adequado, né? E isso vira uma demanda. Pra passar uma boa impressão, né? Exato. Eu acho que isso nos acompanha desde sempre. Acho que existe uma ruptura entre ser menina e ser mulher que é muito impactante e que normalmente vem após a menarca, né? Após a primeira menstruação. Então, a partir daquele momento, você tem que pensar em como você quer ser vista pela sociedade. Então, para cada festa que você vai, a roupa tem que ser adequada. Para cada situação na qual você se encontra, você tem que se portar de uma determinada maneira. E tem alguns rituais nessa iniciação enquanto vida de mulher, que vem um pacote muito pesado, né? Então, você tem a primeira depilação, que é doloroso, é um processo, né? Você entender, e às vezes é muito cedo, né? Quantas meninas passam por isso perto dos 10, 11, 12 anos, ao passo que os meninos estão só jogando bola. Uhum. Então, você já não pode mais o mês todo fazer natação, porque você é mulher e o ciclo tá ali, né? Então, a gente tem que se adequar ao nosso corpo que muda, e as mudanças também são muito rápidas, né? E mais cedo do que nos meninos. Então, eu acho que a gente é dito que a mulher amadurece mais rápido, mas eu acho que a gente é forçada a isso, porque a partir desse momento você é uma mulher e você tem que se portar como tal e saber se portar como tal. E aí essa mudança, ela vem de dentro, né? Sim. Né, com a primeira menstruação, mas ao mesmo tempo de fora, porque aí surgem todas essas cobranças. Porque a partir daí você não é uma criança mais. E às vezes você mentalmente é uma criança, mas espera-se que não. E a roupa é só um detalhe, né? Então tudo que nos acompanha a partir desse momento, a gente carrega em maior e menor grau até a vida adulta. E os extremos também, a gente nunca sabe se a gente está no padrão. Na verdade, a gente nunca acredita estar no padrão, né? Porque ou eu tô muito gorda, ou tô muito magra, porque aquela roupa que eu vou vestir, será que ela tá adequada, né? Se eu vou me sentir bem. Às vezes eu me sinto bem com uma roupa, né? Mas a sociedade vai me julgar por eu estar com aquela roupa, né? E às vezes tem dietas exageradas, às vezes pessoas não, assim, comem demais e aí ficam... Compulsão alimentar. Uma compulsão muito exagerada, né? E a gente nunca se aceita também, né? Mas isso vem da sociedade, né? E uns padrões que são inacessíveis, né? Porque eles mostram pra gente que o padrão de beleza é e ninguém consegue ser daquele jeito, né?
muito ou se difícil. consegue, é a duras penas. A base do quê? Exato. Ninguém vê por trás aquilo, né? Como que Sim. chegaram àquele padrão de beleza maravilhoso, né? É sofrido também, né? Como a gente tem mais ou menos a mesma idade, Obrigada. eu acho que na nossa... Jovens, inclusive. Jovens. Eu acho que na nossa adolescência, esses padrões, eles eram muito divulgados pelas famosas revistas. Que hoje, eu acho que o impacto é muito maior por conta das redes sociais e dos filtros, né? Então, deve ser muito mais difícil, eu acho, ser adolescente hoje em relação à busca desse padrão inatingível, porque um filtro não é real. Embora eu só tenha entendido isso depois, que os corpos das revistas também não eram. Porque tinha retoque. Isso. Só que isso não era Tinha os falado. filtros, Tinha os né? filtros. E tinha os outros filtros. E aí você via lá a revista de adolescentes ou de dieta. E eram corpos inatingíveis. Não, e até as manchetes dessas revistas, né? Atrevida, Capricho. Às vezes, hoje você olha pra essas revistas e fala assim, gente, eles não tinham vergonha de botar algo que a gente vê até como meio agressivo, né? Então, assim, coisas de, sei lá, deixe de ser gordinha. Eu lembro de uma reportagem que era pare de comer como seu irmão e namorado. Então, quer dizer, você é uma menina, você não pode comer a mesma quantidade que eles. E não é agressivo? O que é isso? O que tá acontecendo? Né? Aí, felizmente, alguém resolveu entender que isso estava gerando uma angústia imensa. E os distúrbios alimentares se tornaram muito presentes, desde muito antes da nossa geração, né? Então, a Pri falou dos extremos. A gente tem meninas que estão acima do peso, que têm bulimia, que podem vir a desenvolver uma anorexia. Meninas que acabam viciando em exercício físico, né? E até em remédio. Que tem uma distorção de imagem. Acho que hoje isso é mais discutido. Talvez na nossa adolescência isso era mais embutido. Então eram raros os casos que vinham à tona. Eu acho que hoje existe uma rede de apoio que se preocupa com isso. Hoje se fala sobre isso. Ao mesmo tempo, a exposição é imensa. Porque em qualquer lugar que você vai, alguém tira foto e posta e, sei lá, centenas, milhares de pessoas veem. E essas meninas têm que lidar, tem que ter um psicológico muito forte, porque a exposição é muito grande. E eu penso que enquanto a gente era adolescente, né, não tinha rede social. E aí hoje é o tempo todo. Nem câmera digital. Então Nem você tirar uma foto. Era um sacrifício, né? Era um sacrifício. Aí com a câmera digital, eu acho que isso... Começou a florar. Começou porque era o tempo todo, né? A gente não tinha hábito de foto. E aí, quando você vê uma foto, você só vê defeito. Agora, você imagina você retocar a foto com filtro, e aí você chega no padrão que você quer. Mas não é real. Nada daquilo é real. Na cabeça, né? De apresentar uma foto que não é a realidade da pessoa, né? Pois se a pessoa acredita naquilo, ou para se sentir bem, para as pessoas curtirem, né? Interessante, né? E aí vem as intervenções cirúrgicas. Que são que no Brasil problema. É uma explosão, né? E que, de novo, né, a gente percebe como que elas são em maior número. Claro que homens fazem intervenções estéticas, mas assim, a maior parte esmagadora em mulheres, e principalmente aquelas intervenções que são muito agressivas, né? Você pega uma abdominoplastia, né? Toda vez que eu falo 2 vezes. É uma cirurgia super agressiva, super um pós-operatório dificílimo, doído, sofrido. Com a face, porque como que a pessoa se reconhece olhando no espelho com um rosto diferente? A questão das harmonizações, que eu gosto de pôr aspas, porque você fala assim, você vai harmonizar o quê, né? Qual a necessidade? Mas muda muito, às vezes, como que ela se reconhece? Às vezes, nem as outras pessoas se reconhecem, né? Pois é, muda o rosto, muda a boca. Como você se enxerga no espelho? Não, isso foi naturalizado de tal forma que causa estranheza quem não aceita. Então, eu fui a dermatologista por outros motivos que não eram as marcas de expressão, e ela me recomendou fazer Botox por conta de marcas de expressão. Sem ser solicitado. Sem ser. Não, e ela, eu queria, vamos fazer isso, né, por motivo da qual você veio, mas eu queria sugerir já uma intervenção. Aí que marca de expressão? Eu não tinha visto. Agora eu só vejo ela. Agora, olha quê? Que adolescente tem marca de expressão. Mas a gente vai porque envelhecer. o rosto mexe, né? E assim, a gente vai envelhecer. Então a marca de expressão faz parte da nossa história. Sim. Por qual motivo eu tenho que tirar?
Pois é. Não é? E assim, e aí ficar muitas vezes um rosto que, além de ser tudo muito parecido, né? A questão da harmonização fica todo mundo com o rosto parecido, um rosto plastificado, que me incomoda muito. Porque a marca de expressão é porque você se expressa. Pra rir, pra chorar, pra falar, pra se indignar. Então imagina se de repente o seu rosto não expressa. Mas É não deixa de ver a desesperador. idade da pessoa porque ela não tem ruga. Você consegue reconhecer Também não. a faixa Sim. etária da pessoa, mesmo Sim, ela sendo mesmo que ela seja plastificada. né? Não, e pra Isso é interessante. nossa profissão, expressão é tudo. É. Né? Então, a nossa expressão faz parte da minha aula. Então, eu acho tão importante que as pessoas deixaram de ver a necessidade de se expressar porque vai ficar marcado. Porque eu já vi situações de pessoas que fazem botox com frequência, porque aí tem tudo isso, aí vira uma demanda, aí você vai ter que fazer assim. E aí o médico, né, o dentista que aplica, fala assim, mas se você começar a mexer menos o rosto, vai durar mais. Aí você fala, meu Deus, que bizarro, né? Qual o limite? Qual o limite? limite? Pois é. Aí não expressa, aí tem que, tipo, mexer menos o rosto pra não marcar, né? Pra não... Não, e aí, veja, desde desesperador. os nossos 10, 11, 12 anos, com o marco inicial da vida da mulher, até o fim da vida. Porque a gente vai ter 80 e vão ter zilhões de procedimentos estéticos que vão surgir, que vão ser recomendados, as pessoas vão fazer... E aí vira escravidão. Em busca de um padrão que vira uma escravidão. Exato. E que vai atingir mulheres famosas, celebridades que vivem disso, que vivem do corpo, que vivem da imagem. E acaba esbarrando na gente, né? Então, nós, mulheres comuns, que também vão ser cobradas do tipo, nossa, mas você tem 50 anos, você tem 60 anos, nunca fez uma plástica? Tipo, como se fosse um pré-requisito. Uma regra, como que você tá ficando mais velha e não tá fazendo nada? Você não faz nada, né? Tipo, fica esquisito. E aí você vê como que é isso, tornou uma escravidão, né? Quem vive disso, né? Quando é jovem, né? Do corpo, da aparência, deve sofrer muito com isso, né? Porque a pessoa... depender daquilo para sobreviver, porque tem muitas pessoas que dependem da trabalham com isso. Trabalham com isso. E se olhar no espelho e ver envelhecer e perdendo a oportunidade de trabalho, né? Aí a pessoa... Né? E aí a gente chega numa outra questão que me incomoda bastante. Então, a gente o tempo todo é cobrado disso, né? Vai se maquiar de mais, de menos, vai se arrumar de mais ou de menos. Isso vai demonstrar, sei lá, questões que a sociedade liga com a questão da aparência que não tem nada a ver. Então, arrumada demais parece que você não é inteligente, mas arrumada de menos você não pode ir na festa. E aí, quando você fica mais velho, aí faz as intervenções cirúrgicas, né? Que é o caso da Madonna, por exemplo. Fez várias intervenções cirúrgicas. Aí a mídia vai lá e cai de pau em cima e fala assim, nossa, mas quem é a Madonna? Quem é a Madonna? E aí eu penso nisso que você falou, Pri, que nem a Madonna que foi lá nos anos 80, 90, uma sex symbol, né? Que, enfim, chamava atenção, maravilhosa, não sei o quê. E hoje deve ser muito difícil para ela, já mais velha, ter que lidar com a questão do envelhecimento, né? Depois de carregar toda essa fama, né? E tudo mais. Aí faz as intervenções cirúrgicas porque é uma forma de se manter. E aí todo mundo critica porque fez. Mas quem e se não faz, também na real, criou-se um padrão tão absurdo e inatingível que você tem que envelhecer, mas você não pode parecer que envelheceu, mas você também não pode fazer muitas intervenções. Então é um milagre. É quase um milagre divino, envelhecer, sem ruga, sem marca de expressão, sem intervenção. Exato. E aí é isso, você ficou no formol e saiu de lá com 60 anos. Mas é interessante como as pessoas se importam com a opinião da sociedade, né? Das outras pessoas, né? É porque é muita informação, né? Então a gente acaba naturalizando algumas coisas. Mas aí, por isso que é bacana esse espaço. Pra gente pensar que nós somos independentes, né? Que a gente pode ter marca de expressão, que a gente quer envelhecer e tá tudo bem. E faz parte, isso, né? É importante, principalmente para as meninas que começam a pensar sobre, de repente, alguma intervenção ou nessa busca eterna de um padrão inexistente. Que cada um, e que tá tudo bem, que a gente vai achar um meio termo, um equilíbrio, né? Que a idade ajuda também, né? A idade ajuda, se sentem, sim. Mas a idade ajuda a lidar melhor com isso, né? A ser mais seguro com a própria imagem. Inclusive, quando a gente é adolescente, a gente nunca tá satisfeito com aquela roupa que procura pra sair, né? Parece que nunca tá uma roupa roupas e não fica bom, porque sempre vai encontrar um defeitinho. Depois que amadurece, melhora, né? Melhora muito. A gente põe uma roupa, já tá bom no jeito que tá, né?
E também acho que aprender a se reconhecer e a se gostar. Acho que na adolescência a gente ainda tá muito tentando entender quem a gente é, né? E aí tem muita coisa pra pensar. Depois você vai encontrando uma identidade, um caminho, vai sabendo também o que fica melhor em você, porque às vezes a gente quer também se enfiar numa coisa padrão, que num padrão que não é aquele e tudo mais. Só pra você aceitar, né? Ser aceito. Exatamente. E não cabe, né? Aquilo não cabe pra você. E a gente vai melhorando, eu acho que... A gente começa a ver que tem beleza em tudo, né? Não tem... esse tipo que é bonito, os demais não são, não é assim, né? Todo mundo tem sua beleza. Não tem um padrão, né? Posso interromper agora, dar uma pausa. Tá dando 15 minutos já. A gente não combinou. Então já vamos... Não, já então, pode? Podemos ir pro encerramento? Tá. Esqueci de combinar com você. Não, beleza. E aí eu acho que é importante a gente perceber que se a gente for ficar preso a esses padrões, a gente fica louco. Porque aí é isso, o padrão vai começar lá atrás, desde quando a gente vira mocinha, né? Passa pela menstruação e tudo mais, e aí tudo isso vai ser cobrado até lá na frente. Então você vai pegar a Madonna, sofre com isso, e tantas outras mulheres. E aí, foi quando foi, Ju? Semana passada, retrasada, da entrevista da Xuxa? Acho que há umas 2 semanas a Xuxa pediu para as pessoas deixarem ela envelhecer, né? Se a Xuxa quer envelhecer, quem somos nós na fila do pão? Se a Madonna é cobrada, quem somos nós, né? Então, deixa a gente ser feliz, né? Vamos se libertar que é interessante, de tanta cobrança. Ela é cobrada demais, a Madonna, porque, né, tá... fazendo muitos procedimentos. A Xuxa é cobrada porque não faz. Porque não faz, exato, gente. Quando é que vai estar bom isso, né? Nunca tá bom. Nunca vai estar bom. Então, por isso que se a gente forcia pegar isso, a gente fica louco, a gente adoece, né? Porque, de fato, a gente não vai conseguir chegar nessa medida. Então, desde meninas mais jovens, em que se não pôs silicone é porque não pôs, aí, ou se tem muito peito também é ruim, e não sei o que, e aí tudo vai se tornando um problema, lá na frente também vai, né? E aí a Xuxa é cobrada exatamente porque não fez, a Madonna é porque fez demais, então não tem uma medida. Daí a gente tem que entender que a gente vai encontrar essa medida, o que é bom pra gente. Porque se você for depender dos olhos de fora, não tem jeito. E aí a gente vai ter que fazer aquilo que a gente acha melhor. Então, se você é mais vaidosa e quer se arrumar pra fazer as coisas do dia a dia, tá tudo bem. Mas se você não gosta dessas coisas, tá tudo bem também, né? Se a gente estiver se sentindo bem, acho que a gente dá conta das coisas, né? E principalmente ter saúde, não física só, mas mental. Porque a gente adoece. Se a gente for levar em conta todas essas pressões, a demanda é muito alta. É difícil mesmo. Sim. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se puderem e se gostarem, deixem um like aí no nosso vídeo e sigam a FAAP nas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.